Você já abriu a Bíblia procurando uma resposta para uma situação pessoal que você está vivendo e não entendeu nada? Logo em seguida você fechou a Bíblia e continuou sem saber o que fazer? Hoje eu quero te mostrar as minhas duas Bíblias atuais, que estão sendo as Bíblias dos meus devocionais e dos meus estudos, e também como eu faço para encontrar a resposta de Deus para minha vida, respostas pessoais que eu preciso com a mensagem que está aqui. Então vamos lá. Primeiro eu quero te mostrar a minha Bíblia de estudo. Essa é uma Bíblia de fé reformada. Essa Bíblia tem a tradução que eu mais gosto, que é a versão Almeida Revista Atualizada, que é a ARA. Tem uma linguagem um pouco mais difícil, digamos assim, mas eu acho muito bonita essa tradução. Essa é uma Bíblia extremamente completa, tá? Todas as notas teológicas te levam a uma maior compreensão do texto. E logo mais eu vou te falar como é que eu escuto a voz de Deus para discernir o que eu devo fazer com o que eu estou passando hoje no meu dia a dia. Então eu uso esta Bíblia de estudo e eu comprei esta Bíblia. Gente, essa Bíblia é maravilhosa, ela é cheia de desenho, é uma Bíblia de anotação, tá? E todas as páginas aqui, ó, possui essa parte para você anotar, para você desenhar. Eu acabei de comprar, então tem poucas anotações ainda, mas o que eu mais gostei é que ela é cheia de desenho. Cada capítulo, cada início de um livro possui uns desenhos muito bonitos e atrás da Bíblia tem aqui o significado de cada capa de cada desenho. Bom, é uma Bíblia maravilhosa. Eu consegui com um preço muito bom no link da Amazon e eu vou deixar aqui para vocês caso você queira uma Bíblia tão maravilhosa assim. Essa tradução é a minha segunda favorita, que é a Almeida 21. Também tem uma linguagem um pouco mais robusta, assim, mais bonita, mas é mais fácil do que a Ara. E ultimamente eu estou usando, então, essas duas Bíblias para fazer os meus estudos e para buscar a compreensão do que fazer na minha vida. Então, eu fiz um roteirinho aqui de como eu estou fazendo e como isso tem me ajudado a discernir o que eu preciso. Sempre estou fazendo algum propósito com Deus, inclusive estou num propósito de 41 dias e vou te falar exatamente como eu estou fazendo diariamente para buscar essa direção de Deus para tudo que eu estou vivendo. Então, um dos maiores erros, primeiramente, dos devocionais é a gente, primeiramente, buscar a resposta pessoal antes de entender quem Deus é e como escutar o que Deus disse através deste versículo, através deste livro, e depois levar esta palavra para uma implicação mais pessoal. O que que Deus está falando nesse texto? Quem é Deus? O que ele quis dizer para esse povo? O que ele quis dizer nesta mensagem? O primeiro erro que antes eu cometia muito, isso me deixava cada vez mais perdida, eu fechava a Bíblia, não entendia nada, acabava errando, acabava pecando, acabava ficando ainda mais confusa, é simplesmente pegar a minha Bíblia, fazer uma pergunta direta para Deus: Deus, o Senhor quer que eu faça isso? Sim ou não? E acreditar que vai estar escrito: Juliana, faça isso e faça aquilo, é desse jeito, e barará, barará, barará. Não é bem assim que Deus nos fala, e muita gente confunde isso. E eu sei que na hora da angústia, na hora do desespero, na hora que você quer só aquela resposta, a gente acaba fazendo isso. Quantas vezes eu já orei, peguei a minha Bíblia e abri assim, ó, em um versículo qualquer, e li e entendi que aquilo ali era a resposta de Deus para aquilo que eu estava perguntando. E tá tudo bem a gente errar e até ler a Bíblia dessa forma. Eu acho que o mais importante é você continuar buscando aprimorar as suas leituras bíblicas para você, de fato, entender o caminho do Senhor. Seja nessa questão pessoal, seja no que eu vou te falar agora. Então, acho que a primeira coisa é você começar a fazer os seus devocionais todos os dias e seguir um passo muito simples mesmo. A primeira coisa que eu faço antes de começar as minhas leituras bíblicas é orar. Eu vou pedir ali a Deus uma direção, a humildade e a compreensão do Espírito Santo para ler aquele livro, aquele capítulo, aquele versículo. Isso está escrito lá em Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos para que eu complete as maravilhas da tua lei. Então, a minha compreensão, ela precisa ir muito além dos meus olhos. É uma direção espiritual que eu estou precisando. Então, eu tenho que ler a Bíblia com esse discernimento que vem do Espírito Santo. Depois, eu vou escolher um livro da Bíblia. Eu vou te dar um exemplo do que eu estou fazendo hoje. Eu estou lendo Êxodo e eu estou lendo Hebreus, que é um livro do Novo Testamento que tem muita ligação
com tudo que aconteceu no Antigo Testamento, no Êxodo. Ali o povo caminhando no deserto e vivendo todas aquelas provações. Eu voltei desde o início de Êxodo, aonde veio as pragas do Egito, o que aconteceu com aquele povo, como eles foram libertos da escravidão, como eles passaram cada dia no deserto e em correlação também fazendo a leitura do Novo Testamento, que é o livro de Êxodo. Então eu pego as minhas duas Bíblias, essa para fazer, para grifar, para desenhar, para rabiscar, e essa para ler as notas teológicas e para ter uma compreensão mais teológica do livro. Isso é o que eu estou fazendo no momento atual, lendo Êxodo e lendo Hebreus. Depois de escolher esse livro, esse texto, eu não vou ficar pulando de texto em texto, todo dia lendo alguma coisa. Eu vou ser guiada pelo Espírito Santo, através das minhas orações e da minha leitura diária, a compreensão do livro de Êxodo, dessa história. Então, eu faço essa observação no texto e também faço algumas perguntas para maior clareza do que eu preciso entender. Antes de voltar a pergunta para mim, eu faço algumas perguntas. Quem escreveu este livro? E na minha Bíblia da Fé Reformada tem todas as orientações do livro. Antes de começar o livro, tem as notas teológicas de tudo que eu preciso saber sobre esse autor, sobre o que está acontecendo no livro. Então, é muito importante também ter uma Bíblia de estudo. Essa, para mim, é a melhor. Eu vou deixar o link aqui também com um desconto muito bom que eu consegui para vocês, tá? Para mim, é a Bíblia mais atual de todas, uma Bíblia reformada que tem estudo de verdade. Então, eu faço essas perguntas que eu vou encontrar aqui na Bíblia. Quem escreveu o livro? Para quem foi escrito esse livro? O que esse texto ensina sobre Deus? O que eu preciso saber sobre Deus aqui nesse livro? O que Deus está fazendo? Quem é Deus? Quais são os atributos de Deus aqui nesse livro? Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Olha como que ele se comunica com o povo. Olha as palavras que ele está usando para falar, como ele usou a vida de Moisés e através da vida de Moisés para conduzir aquele povo no deserto. Tudo isso eu vou anotando. O que esse texto está ensinando sobre o que eu preciso aprender de Cristo. Isso é muito importante, porque a primeira coisa aqui, como diz a palavra de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Eu sei muitas das vezes que aquela minha dúvida, aquela minha pergunta não vai ser respondida como eu quero, mas será sanada, suprida com o conhecimento que eu preciso de ter de Cristo. Através da minha vida espiritual sendo conduzida pela verdade, a minha dúvida pessoal será respondida. E o maior erro é a gente querer começar primeiramente com uma implicação pessoal. Só que a gente precisa entender isso. Eu preciso primeiro entender a palavra de Deus. A minha resposta pessoal está sim na Bíblia, todas elas, mas não significa que eu vou ter a resposta como eu quero. Para isso eu preciso saber quem é o meu Deus, como ele fala com o povo, quais são as suas leis, o que Cristo quer que eu faça. Está tudo aqui. O livro de Provérbios, por exemplo, é um livro poético que tem todos os ensinamentos para todas as áreas da nossa vida. Mas antes de apenas ler o livro de Provérbios, eu preciso conhecer o meu Deus. O que Deus acha disso? O que Deus gostaria que eu fizesse aqui nessa situação? E quanto mais conhecimento você tem de Deus, dos seus atributos, da sua lei, mais fácil fica você ter discernimento espiritual no seu dia a dia para as suas perguntas pessoais. E nessa minha Bíblia, eu estou usando agora para fazer as anotações, para grifar aquilo que mais chamou minha atenção. É uma outra forma do cuidado de Deus em falar no meu coração. Eu estou lendo o livro de Êxodo e teve um capítulo, ou teve, olha aqui, já tem uma anotaçãozinha aqui, teve um versículo que me chamou muita atenção, aquilo ali ficou no meu coração. Eu vou grifar, eu vou procurar o significado. Aqui em Êxodo 15, por exemplo, eu achei um atributo de Deus, a sua onipotência. E aí eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso. O que significa a onipotência de Cristo? E como eu posso trazer esse atributo poderoso de Deus para o que eu estou vivendo agora? Isso me tranquiliza, isso me faz crer que Deus é maior do que todos os meus problemas, do que todas as minhas dúvidas, do que essa situação em específica que eu estou passando. Então, eu vou
trazer essa palavra que eu acabei de absorver, de ler, para o meu coração. E com esse entendimento espiritual, eu vou ser conduzida no meu dia a dia. Como que eu vou ouvir então a palavra de Deus? Aqui está algo que transformou a minha caminhada. Isso que eu estou falando para vocês. Ouvir a voz de Deus não é esperar uma nova revelação, já está tudo revelado aqui neste livro. E quanto mais eu leio, quanto mais eu me aprofundo, mais as minhas dúvidas vão se perdendo e entrando numa dimensão aonde primeiro eu preciso conhecer Jesus, primeiro eu preciso saber o que ele fez com esse povo, para então depois levar essa pergunta para um lado mais pessoal. E o meu conselho aqui nesse vídeo é que você leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, medite na palavra do Senhor e ore sobre aquilo que você leu. Se você não entendeu o texto, calma, calma. Pega esse texto, anota, coloca, grava, faça um roteirinho ali dos seus estudos diariamente, faça uma carta para Deus, escreva suas orações e peça para o Senhor: Deus, me ilumina aqui com a verdade do Espírito Santo. Eu estou com dúvidas sobre isso, eu ainda não entendi e eu gostaria da compreensão do Espírito Santo para conduzir no meu dia a dia sobre isso que eu estou passando. E Deus vai te escutar, Deus está pronto para ouvir. Deus quer a sinceridade do seu coração. Você não precisa esconder o que você tem aí para revelar a Deus. Você não precisa esconder as suas dúvidas e somente focar no que Deus fez com aquele povo. Não! Leve isso em oração para o Senhor. Deus, a minha dúvida é sobre esse relacionamento. Eu não sei se é isso que o Senhor tem para mim. O Senhor quer que eu fique com esta pessoa? O Senhor quer que eu faça isso? Que eu trabalhe neste lugar? Que eu faça essa viagem? Que eu compre isso? Que eu não compre? Me responda, Senhor, e pode ter certeza que Deus vai te direcionar, seja respondendo especificamente sobre essa dúvida ou trazendo um consolo para você muito maior do que esta dúvida e uma direção talvez completamente diferente do que você está perguntando. Mas você vai encontrar essa resposta, você vai saber do que fazer lendo, meditando e orando. Gente, eu durmo com a minha Bíblia na minha cama, eu coloco a minha Bíblia assim, ó, do meu lado e fico: Deus, tá aqui a minha Bíblia, eu estou buscando o Senhor. Eu estou fazendo isso todos os dias porque eu quero ser direcionada pelo Espírito Santo e não com a minha própria cabeça, com o meu coração, com a minha mente que é enganosa. Porque Deus vai falar através da sua palavra. Eu gosto de ouvir pregações no YouTube, eu gosto de estar sempre conectada com pessoas que eu confio, que eu sei que está ali estudando e levando a sério a palavra de Deus, mas isso não vai substituir eu e Deus no meu momento pessoal. Isso não vai substituir eu entrar para o meu quarto, eu fechar a minha porta e ali, no meu secreto, buscar a direção de Deus. Ore, medite nas Escrituras, gaste tempo. Se você tem 1 hora, se você tem 30 minutos, se você tem 10 minutos, não importa o tempo, mas gaste tempo lendo a Bíblia e buscando aqui como um caça-tesouros, porque isso é um tesouro, gente. Isso aqui é um tesouro, isso aqui é o que Deus deixou para nós. É essa direção que Cristo quer para as nossas vidas. Quantas vezes eu tinha uma pergunta muito pessoal e aquela pergunta ficava no meu coração todos os dias. Eu estava inquieta, ansiosa. Eu falei: Senhor, não dá mais para viver desse jeito. Eu estou perdendo a minha comunhão com o Senhor de tanto que isso daqui tá roubando a minha atenção. O que eu fiz? Eu fui orar, eu fui pedir a direção de Deus e eu fui ler a Bíblia. E falei: Senhor, eu quero apenas descansar. E eu não estou procurando mais uma resposta para essa pergunta. Eu só quero descansar na palavra do Senhor. Não quero ficar mais abafada com isso. Eu estou entregando em tuas mãos. O Senhor pode, por favor, me guiar através dessa entrega que eu estou fazendo agora para que eu possa descansar na tua presença e fazer a tua vontade? Amém? Amém. Uma simples oração. E quando eu fui percebendo, através desse momento com Deus, com a minha leitura, aquela pergunta e aquela ansiedade já estava se dissipando e eu estava entrando em um lugar onde Deus me queria, que é na confiança de Cristo, na confiança de que Deus está acima de todas as coisas. Esse vídeo é para mostrar para você que nem todas as suas perguntas terão uma resposta. E muitas das vezes a resposta será muito diferente do que a resposta que você acha que vai escutar de Deus. Mas não que isso seja uma coisa ruim, tá? Na verdade, o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para a nossa vida sempre é muito maior do que a gente espera.
mas a gente precisa ter essa compreensão espiritual, com esse olhar espiritual que Cristo deixou para nós, através da presença do Espírito Santo. E pode ter certeza que isso vai glorificar o nome do Senhor, acima de todas as coisas, e vai preencher o seu coração com aquilo que é a verdade, com o que você precisa. E talvez aquela pergunta já não vai mais fazer sentido, mas agora você tem uma direção certa para seguir. Então, que você fique aqui instruída através do Espírito Santo a ler a sua Bíblia, a fazer um propósito com Deus, não sei quantos dias, mas peça em oração para que Deus te leve a este lugar e você tenha esse conhecimento de quem Deus é, de que o que Deus fez aqui na palavra, levar isso para o seu dia a dia, para a sua rotina e saber que Deus é quem está te conduzindo. E é isso. Um beijo, se inscreva aqui nesse canal e aguarde os próximos vídeos.